é de Ribeirão? Ô irmã, deixa eu explicar uma coisa para a senhora. O milagre, o testemunho é maravilhoso. Dar testemunho é maravilhoso, está glorificando o nome do Senhor. Mas a primeira coisa é receber. Então, você recebeu, espera uma vaga para você testemunhar que você vai conseguir. Porque é muita gente. A palavra está acima. Daqui a pouco você dá. Não se preocupa. Silêncio. 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 É caso de vida ou morte? Então agora eu vou semear a vida para vocês, ó. Vida. Segundo Crônicas, capítulo 20. Ontem eu estava na televisão pregando essa palavra de forma resumida. O título é assim: a vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. O título qual é mesmo? A vitória. Vitória não é o que você busca, o que eu busco, o que nós buscamos. Quem é que busca uma vitória, alguma vitória? Levanta a mão. E a palavra diz o que? A vitória de quem? De quem é a vitória? Não. De quem é a vitória? Vocês não estão lendo a Bíblia não, né? Apesar que eu li para vocês semana passada isso. Deus fala assim. Olha lá. Olha a palavra. Segundo Crônicas 29:11. Teu Senhor é o poder. De quem é o poder? A grandeza. De quem é a grandeza? A honra de quem é? A vitória e a majestade. A vitória de quem? É de Deus. O que isso sugere? Eu queria que você atentasse para esse ensinamento. Essa igreja ela é abençoada, quem concorda? Essa igreja é muito abençoada, quem concorda? Não tem muitas no mundo como esta. Tem poucas. Então presta atenção. O pregador, ele tem algumas preocupações. E uma delas é trazer, pela pregação da Bíblia, a fé aos corações. Mas essa obra ela é privilegiada, porque quando abrimos a Bíblia para pregar, o seu coração já está inflamado de fé. Já está em chama. Por quê? Por causa das coisas que acontecem aqui. Hoje eu vi um homem que passava 4 horas, 3 vezes por semana numa máquina de hemodiálise, porque os rins já não existiam mais, e que hoje está curado e os rins funcionam perfeitamente. Então, eu sou privilegiado, embora seja o menor dos pregadores, o mais ignorante, o mais chuco, o mais mal educado. Porque eu não gosto de hipocrisia, de resenha, de conchavo.
Se eu não estiver satisfeito com você, feliz com você, é assim que o mundo diz. Se eu sou educado, aí você pergunta: você está satisfeito comigo? Está feliz? Bom, eu acho que você poderia melhorar. Não, você está satisfeito comigo? Não. Eu falo: não. É para encurtar, né? Mas por quê? Por causa disso, pronto. É melhor assim? Aí dizem que eu sou mal educado. Então, isso eu falo todo dia aqui. Como eu tenho muita gente que trabalha comigo, milhares, alguns ouvem isso todo dia. Apóstolo, você está satisfeito com o meu trabalho? Se eu estou, eu falo: sim. Está satisfeito com o meu trabalho? Não. O que eu posso fazer? Mas Deus me deu esse privilégio. Como a obra de Deus ela é evidente, todo mundo viu o que Ele faz aqui. Eu não preciso ficar preocupado em transmitir fé na pregação. Eu posso me preocupar em ensinar. Embora esta mensagem, ela é didática e também transmite fé. O título diz: a vitória de Josafá. Vocês aprenderam agora de quem é mesmo a vitória? É de Deus. A vitória normalmente ela começa com o quê? Gostei. Põe o microfone para ela, bispo. Aquela senhora ali, que está com uma foto ali. Quem foi que falou? Eu. Começa com o quê? Começa com luta. Hã? Com luta. Exatamente. Luta. É possível começar uma vitória sem luta? Ah, não? Não, claro que não. Então a vitória começa com luta, com peleja. Uma guerra, uma disputa. Uma briga. E quando a Bíblia diz que a vitória é de Deus, eu me recuo, eu me recolho e fico só na confiança, na esperança, porque se a vitória começa com luta, uma peleja, e ela é de Deus, isso não te sugere nada? É possível que o maestro venha lutar, pelejar para o outro ter a vitória? Se ele peleja, a vitória é de quem? Então, se a Bíblia diz que a vitória é de Deus, está sugerindo que a peleja, que a luta também é de Deus. Ele luta por nós. Amém, gente? A vitória só é dele porque ele é quem luta, ele é quem vai à frente da batalha. É? Eu e você vivemos num mundo com muitos problemas. Eventualmente vamos enfrentá-los. Eu e você estamos sujeitos a isso. Estamos sujeitos a acordar e deparar com um problema, uma barreira, uma luta, uma peleja. Enquanto vivermos esse mundo. Mas o que mais choca, o que mais abala, o que mais preocupa, nem são os problemas, não. São as notícias, ou a forma como eles chegam até você. A maneira.
Se o problema é uma arma de Satanás para destruir você e a mim, para destruir aquele que foi feito imagem e semelhança do Deus Altíssimo, Satanás enfeita o pavão. Satanás, ele pinta, ilustra, aumenta, e ele usa o problema como uma arma para destruir, para envergonhar a Deus, destruindo aquele que é a imagem de Deus. E essa notícia, esta resenha, ela pode ser trazida pelo médico, pelo advogado, pelo juiz, pelo apóstolo, o pastor no caso, o sacerdote. Tem um caso na Bíblia, que é o de Jairo, que ele deixou a menina dele doente em casa, com febre, e foi até Jesus. A menina estava doente. A Bíblia diz que ela estava à morte. Estava doente, não estava morta. Estava para morrer. Quando Jairo falava com Jesus, vieram alguns da casa dele. Vieram alguns de onde? O que você espera dos da sua casa? Más notícias ou boas notícias? Você espera palavras que venham estimular você ou desanimar você? A Bíblia diz que vieram alguns da sinagoga, dos dele, e disseram: por que ainda incomodas o mestre? A menina já morreu. Não adianta mais. Nós vamos conviver com isso, eu e você. Mas da parte de Deus não vem assim a palavra, a notícia. Jesus disse para Jairo: não, o quê? Não temas. Não temas. Crê somente. Essa palavra não daquele jeito ali, mas essa palavra não temas, não tenha medo, não temas, coragem, eu sou contigo. Ela está na Bíblia, está escrita 366 vezes. Você encontra essa palavra na Bíblia 366 vezes. Quantos dias tem o ano? E 5. O ano que é bissexto tem 366. Mas até nisso Deus pensou no nosso bem-estar. É extraordinário isso. Até nisto, Deus tranquiliza você, a mim, a todos nós, dizendo para nós que a nossa peleja é dele. Se a vitória é dele, a peleja também é dele. Amém? Então, o Jairo olhou aqueles que vinham da casa dele. Como Jairo estava com Jesus, com quem que ele estava mesmo? Tem alguém aqui que está com Jesus? Quem está com Jesus? O que eu e você esperamos estando nós com Jesus? Coisas boas ou coisas más?
Normalmente, quando alguém está com Jesus, espera coisas boas. Satanás tenta provar que é o contrário, né? Que as coisas ruins vão prevalecer. Satanás tenta provar isso para nós. Então o Jairo, ele estava com Jesus. É quando viu que os da casa dele, os da sinagoga, os amigos, os irmãos, os colegas estavam chegando, o coraçãozinho de Jairo deve ter acelerado. Pronto. Só o fato de eu estar com o mestre, minha filhinha já deve ter sido curada. Por quê? Porque a fé, ela nos traz essa esperança. Mas o primeiro sinal da manifestação da fé do Jairo não foi positivo. Isso já ocorreu conosco. Da gente estar cheio de esperança, cheio de fé, e aparece alguém com um balde de água fria. A gente olha e parece que a nossa fé vai ser frustrada, que não tem saída, que não tem jeito. Então o Jairo, ele falava com Jesus, ele estava com Jesus, e os da casa dele disseram: por que incomodas o mestre? Traduzindo, não adianta mais. Mas Jesus disse: não temas. Jesus disse, está ouvindo, filhinha? Abaixa isso aí, por favor. Só escuta, abaixa, por favor. Jesus disse o que mesmo? Não crê. No caso do Josafá, diz assim: depois disto, em Crônicas, segundo Crônicas 20, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com algum dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar da Síria. E já estão próximos, em Hazazon Tamar, já estão por aqui. Olha o que eles disseram, ó, com muita ênfase, ó: grande multidão vem contra ti. Os mensageiros não eram contra Josafá, eles faziam parte. Eles pertenciam ao povo de Josafá. Eles disseram: grande multidão vem contra ti. Satanás, ele se encarrega de enfatizar mesmo o problema, de engrandecer o problema. Da maneira como chega para nós o problema, parece que não tem jeito, né? Às vezes é impactante a notícia, a má notícia. Às vezes a coisa chega de um jeito que a gente até se esquece do poder de Deus, da promessa de Deus, da grandeza de Deus. Então, o Josafá, ele teve medo. Você já teve medo alguma vez? Quem já teve medo? Levanta a mão. Então você não é valentão, valentona? Não, não existe valentão. Não existe. Você acha que eu já tive medo alguma vez? Já. Muitas vezes. Muitas vezes. Quisera eu ser
um Moisés, um Elias, que também já tiveram medo. Por que eu citei esses dois? Porque ontem eu falava deles ao vivo na televisão. Você assistiu? Eles chegaram a pedir o que para si? A morte. E fugiram. O Elias fugiu. O Josafá teve medo. Ela mostra lá. Ele teve medo. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em toda Judá. A palavra medo sugere dúvida e soa como uma palavra negativa. Mas neste caso, Josafá teve o mesmo medo dos pintinhos. Você conhece pintinho? Quem já viu um pintinho? Quem já viu? Quando o pintinho tem medo, o que ele faz? Ele corre para debaixo. Aí é maravilhoso, hein? Foi o medo de Josafá. Tem gente que tem medo e se perde. Foge, se desespera, se apavora, se revolta. Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. E Jesus disse em Mateus 7, que todo aquele que busca, encontra. É isso mesmo que diz, não? Põe lá. Pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, vamos associar essas palavras. Buscar, encontrar. Substitui a palavra buscar. O que testifica mais com a palavra encontrar? Procurar. Não. É achar, não. Substitui a palavra busca. Não. Buscar, procurar. Buscar é o quê? Procurar. Procurar. Em Crônicas 15, diz: se o buscardes, ele se deixará. Quer dizer, se o procurardes, ele se deixará. Em nenhum momento a Bíblia ensina que Deus é dessa ou daquela religião, desse ou daquele religioso. Não. Não interessa de que religião você seja, se você buscar o Senhor, você o encontrará. Amém? E o Josafá, quando teve medo, o que ele fez? Ele buscou e ele orou a Deus. E teve um momento que ele estava orando, resumindo, teve um momento que ele estava orando que ele disse assim: nós não temos forças para resistir. Mostra lá, por favor. Versículo 12. Ah, nosso Deus, no versículo 12, ah, nosso Deus, acaso não executarás tu teu julgamento contra eles, que são os adversários? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer.
Em algum momento você já ficou meio perdido também, sem saber o que fazer? Isso acontece quando a gente faz tudo que está na nossa lembrança, no nosso conhecimento, e não dá certo, não é verdade? É ou não é? Eu já passei muitas vezes por isso, em relação a esta obra mesmo. Eu já fiz tanta coisa para resolver determinados problemas na obra e não vi resultado. Eu jejuei, eu orei, eu fui no monte, eu acordei de madrugada, eu fiz um propósito, eu chorei, como você está chorando. Eu fiz tanta coisa. Eu cheguei no limite, aí Deus falou comigo nessa palavra aqui. Deus falou, a peleja não é sua. Mostra lá onde está escrito, a peleja não é vossa. Olha lá. Então, a Bíblia ensina que não é do jeito que a gente quer, é do jeito que Deus quer. Mas todas as nossas pelejas, todas as nossas lutas estão sendo monitoradas e controladas por Deus. Está sob o controle dele. Em algum momento a gente quer se desesperar, se apavorar, fugir, se esconder, deseja sumir, mas ele controla tudo. O Senhor sugere que devemos confiar, confiar, confiar e confiar. Então, o Josafá falou, foi sincero. Você tem que ser sincero. Não adianta você fingir que é forte, que é valentão, que é valentona, não. Seja sincero com Deus, desabafa. Josafá foi sincero e falou, Senhor, nós não temos forças para resistir essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Quer dizer, estamos perdidos. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Porém, o quê? Onde é que o Senhor está? Ponha os olhos no Senhor, vai. Não olha para mim não, eu sou um homem. Põe os olhos nele, vai. Eu não te perguntei nada, mandei botar os olhos nele. Eu falo que eu sou mal educado. Põe os olhos nele, vai. Você não conseguiu entender. Tá vendo? Você consegue ver? Você consegue vê-lo, não? Não. Então o que é botar os olhos nele? O que é isso? Não são esses olhos aqui. Com esses olhos, no máximo, você vai conseguir. As definições de vírus foram atualizadas. Então, o que Josafá quis dizer? Nós não temos força para resistir. Os nossos adversários são maiores que nós, ele disse. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti.
que ele quis dizer com isso, gente? Botar os olhos nele. Deixa eu dar um exemplo. Teve algum momento na minha vida, você já passou por isso também, que eu precisava chegar num destino, um determinado lugar, e não sabia como, e alguém foi me guiar. Ao mesmo tempo que eu observava, às vezes eu estava dirigindo, eu observava o trânsito para não bater, mas com os olhos no guia. Quando eu não via mais, eu ficava apavorado. E agora? Eu até ficava bravo, em algum momento eu fiquei bravo. Esse sujeito é um orelhudo, ele me largou, e agora? Eu procurava daqui e dali. Quando eu encontrava, eu me tranquilizava. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu? Isso é simples, é fácil de entender. Quem que já foi guiado por alguém em determinado momento, perdeu esse alguém e falou, meu Deus, e agora? Como é que eu vou chegar? Visualizou a pessoa e se tranquilizou. Levanta a mão. Então, botar os olhos no Senhor é estar tranquilo que vai dar certo. É estar seguro que você vai conseguir o que quer. Isto é botar os olhos nele. O Josafá disse, os nossos olhos estão postos em ti. Eu sei que não podemos vencer nós, com os nossos recursos próprios. Nós não temos força para isso, não temos recursos para isso. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Traduzindo, já estamos seguros, já estamos certos de que vai ser do jeito que a gente quer, porque eu estou vendo o Senhor agir com os olhos da fé. Quando o doutor disser não tem jeito, diga, doutor, os meus olhos estão em Deus. Quando alguém disser você não vai conseguir, então diga, os meus olhos estão no Senhor. Diga isso, meus olhos estão no Senhor. Olhar para o Senhor é fácil. Até com os olhos fechados a gente consegue olhar para o Senhor. Principalmente com os olhos fechados. Os nossos olhos estão postos em ti. Se você põe os olhos no homem, ou a sua esperança no homem, a frustração pode ser grande, a decepção. Mas se você olhar para o Senhor, então lembre-se que a vitória é... De quem é a vitória mesmo? É do Senhor. Lembre-se disso. Os nossos olhos estão postos em ti. Foi o que o homem de Deus disse. Reconheceu que não tinha força. Olha a resposta de Deus para ele lá no versículo 15. E disse: dai ouvidos, todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. O que o Senhor disse de novo? Não.
Jesus falou para o Jairo naquela hora? E o que Deus falou para Josafá? Se você for somando, vai dar 366. Deus está falando assim. Por que tantas vezes assim, e coincidentemente, para o ano inteiro, que não é coincidência? Porque todo dia que você acorda, Deus está falando para você: confia em mim, não tenha medo. Olha o que ele falou para Josafá: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa. Mas de quem mesmo é a peleja? Então não é só a vitória que é de Deus, a peleja também é dele, né? Então vamos em frente. Quantas pelejas você acha que ele já perdeu? Ele é favorito? Ele é favorito? Teve alguns valentões que acharam que podia vencê-lo, não acharam? De vez em quando aparece aí um comedor de capiçova. Você não sabe que capiçova não é um mato que tem lá em Minas. Lá. A coisa estava meio difícil, a gente pegava lá no meio do mato. Serralha, conhece? Almeirão do mato. O sujeito enche a pança de capiçova e vem desafiar o meu Deus. Aí você já sabe qual é a minha resposta, né? Qual é? Então, lá no passado, o faraó, por exemplo, valentão, foi desafiar Deus. O Nabucodonosor desafiou, não desafiou? Quero ver qual é o Deus que poderá livrá-los da fornalha. Falou para o Sadraque, Mesaque e Abednego? Foi ele que falou? O Nabucodonosor foi? Foi ou não? Foi. Deixa ele profetizar, irmão. Sai de perto dele. Sai de perto dele. Quanto mais perto chegar, mais a profecia sai. É porque eles confundem às vezes, né? A igreja. Tem igreja que é todo mundo pregando, sabia, né? Aqui não. Aqui um fala, os outros escutam, porque é assim que Deus quer. Não vira confusão, sabia? É. Ou a palavra que está saindo aqui não está tocando em você. Está tocando, eu percebo. Eu gostaria que lá de fora também as pessoas percebessem, né? Mas eu estou percebendo. Ó. A peleja de quem é mesmo? O que é peleja? Batalha, luta. Não tem mais. O Nabucodonosor falou: quero ver qual é o Deus que poderá livrá-los. Daí a pouco ele vai procurar pelas cinzas dos que foram lançados. Eu pedi para sair de perto do homem. Já saíram de perto? Se não saiu, vai levar uma lapada que vai fazer até cócega. Eu já falei para sair de perto. Eu já falei. Larga sozinho. Falar sozinho, ele daqui a pouco ele olha para o lado e fala: estou falando sozinho, eu sou meio doido então. Então, presta atenção aqui, por favor. Daqui a pouco ele diz: vai, Corinthians. Ele está sonhando lá. Então, tem que deixar para lá, senão complica.
Deus falou: não temais, a peleja não é vossa, mas de Deus. Aí o Nabucodonosor foi ver lá, jogaram 3 homens, aí tinha um quarto lá andando com os 3, não tinha? Dentro do fogo. Acho que foi aí que surgiu o ar-condicionado. Porque eles estavam tão tranquilos, passeando lá dentro. O fogo a mais de 1000 graus. Se jogasse uma barra de ferro, derretia na hora. E os cabelos dos 3 estavam do mesmo jeito. Dentro da fornalha de mais de 1000 graus. Aí tinha um quarto lá andando com eles. Aí o rei falou: não é possível, nós não jogamos 3 só. Tem um lá. Como o rei era ignorante, ele falou assim: tem um lá que é semelhante ao filho dos deuses. A dificuldade aí, né, meu filho? Não tem dificuldade não? Eu vou te contar, rapaz. Olha lá, filho dos deuses. Tá certo aquilo ali, filho dos deuses? Hã? É filho de quem que estava lá? De Deus, é dos deuses. É porque o orelhudo do rei acreditava no monte de Deus, quando só é preciso acreditar no Deus sempre eterno. Ele aprendeu depois. Esse rei aprendeu depois, lá no capítulo 4, se não me engano. Ele aprende. A coisa ficou feia, foi comer capim. Ele virou uma águia e foi comer capim. Eu acho que a pior coisa para uma águia é ter que comer capim. Que a águia come o quê? Carne, é carnívora, não é? Imagina uma águia vegetariana. Hein? Foi o que Nabucodonosor virou o valentão. O valentão virou uma águia vegetariana. Capim. Porque achou que podia enfrentar Deus, tocar na glória de Deus. A palavra hoje para nós é: não. Crê. Você entendeu? Fica de pé, por favor. Vamos orar. Vamos orar. Por que será que Deus tem falado sobre isso? Porque eu e você precisamos descansar nele, confiar nele, que aquilo que pedimos virá. Aquilo que buscamos, nós vamos. Deus não vai ler o seu cartaz, não. Eu já falei na oração. Deus lê o quê? Abaixa o cartaz, por favor, meu filho. Eu já li várias vezes. Deus, ele não precisa ler, ele já sabe. Antes de você escrever isso aí, ou de alguém escrever isso aí, ele já sabia o que você precisava. Você prestou atenção na palavra? Prestou ou não? Eu estou falando com você. Não, você está me ouvindo. Você está me ouvindo. Aí. Então, confia nele. Crê somente. Feche os olhos. Bendito é o Senhor. Coloca a sua vida nas mãos dele. Seus caminhos. Coloca nas mãos de Deus. O vento balançou meu barco em alto mar. O medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao Filho de Davi. Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento
amor, o medo repreendeu quando Ele ordenou.